Oi, gente, eu sou Norton Pinheiro e a gente está começando mais um Papo de Pastor. Você não está acostumado com a minha voz, normalmente eu ficava nos bastidores, na gravação, mas a partir de agora, essa nova temporada do Papo de Pastor, eu vou estar em alguns podcasts, acredito que na maioria junto com o pastor Léo, que está aqui comigo. Olá, pessoal, tudo bem? E a gente vai trazer alguns temas e você vai poder também participar com a gente, mandando perguntas no Spotify, que agora tem uma nova ferramenta em que você pode mandar perguntas no Spotify para a gente também, pelo Instagram da IP Jockey. E hoje a gente vai falar um pouco sobre cosmovisão cristã, mais especificamente sobre dois termos usados aqui no prefácio, na introdução de um livro, tem a ver com exegese bíblica e exegese cultural. Vamos primeiro explicar o termo para quem não sabe o que significa, pastor. Exegese, o que é isso? Exegese é a arte de você interpretar um texto bíblico de forma resumida, à luz do seu contexto histórico e gramatical. Tá certo? Então, não é você colocar... Eu entendo que o texto está dizendo isso. O texto está me dizendo isso. Não é você colocar de dentro para fora, mas de fora para dentro. Ou seja, o texto vai fluir até você. Tá? Então, o que é uma exegese? Agora, só abrir um parêntese aqui, viu, Norton? Muitos autores usam exegese e hermenêutica um pelo outro. E eu estou fazendo a mesma coisa. Tá? Alguns dividem. Exegese seria a parte mais técnica e hermenêutica seria a parte mais aplicativa. Então, o senhor está colocando... Um pelo outro. A mesma... Tá? É uma mesma coisa. Exegese seria, então, como hermenêutica, a arte ou a ciência de interpretar as escrituras. Se você olhar, ter as ferramentas bíblicas... as ferramentas necessárias para interpretar a Bíblia como se deve, dentro do seu contexto, de autoria, da gramática, o estilo literário e por aí vai. Então, a exegese vai obedecer essas regras, por exemplo. Sim, e aí a gente sabe que tem tipos, né, de hermenêutica. Sim. E algumas que se desviam bastante, justamente por não partir do pressuposto... quer dizer, por partir do nosso pressuposto e não a partir da Bíblia, né? Não é isso? Ou então, às vezes, até... alguns casos, sabe, não, os caras são até bem intencionados. Não é maldade. Não é o cara querendo, assim, vou distorcer o texto bíblico. Mas é feito, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Qual é a ideia daquela parábola de forma muito resumida? É responder uma pergunta. Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta toda aquela parábola para terminar com uma pergunta. Quem te pareceu próximo nessa parábola? É o que ajudou, então vai tu e faz o mesmo. Só que alguns olham para isso e vão dizer assim, cara, essa história não pode ser só isso. Então, Agostinho, por exemplo, ele entendia que a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela tinha um significado oculto, alegórico. Então, meu amigo, a interpretação de Agostinho, por exemplo, da parábola do bom samaritano, depois dê uma olhadinha aí, pesquisa para você ver. Tudo tem um significado espiritual demais, entendeu? Então, só esse cuidado que ele tem. Eu acho que, nesse exemplo, Agostinho está errado. Acho não. Está. Mas eu não posso dizer que há maldade, entendeu? Não é que vou distorcer, não. Assim, rapaz, o texto tem um significado maior, mais espiritual. Não é apenas isso, entendeu? O que é chamado de significado alegórico. O que acontece muito nas igrejas neopentecostais. Também em alguns casos, no Brasil. Em alguns casos. Pegam muito os textos, principalmente do Antigo Testamento, e querem aplicar sem nenhum contexto para o nosso contexto. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Aquela música falando de música, né, que é a minha área. A música da Aline Barros, eu acho, né, que vai falar que então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei cantando e louvando em sua presença. Coisa nesse naipe. Nesse naipe. Então, pastor, mas aí você explicou sobre exegese, né? Digamos, o conceito de exegese bíblica. E o que seria uma exegese cultural? Veja, o que eu, Leonardo, definiria como exegese cultural seria a pessoa olhar para a cultura em que ela está e como ela vai ler aquela cultura e como ela vai interagir com ela. Seja para rejeitar algo, seja para se adaptar a algo. Tá certo? Então, deixa eu dar um exemplo simples. Quando eu cheguei aqui... Não, eu vou dar exemplo mais na frente no podcast, mas um exemplo simples. Quando eu fui para a Inglaterra a primeira vez, lá o metrô, os caras andam num relógio. Então, o que eu não sabia?
na escada rolante para chegar no metrô, né? No tube, como eles chamam lá, quem está à direita é que não está com pressa. Quem está à esquerda, o cara que quiser Em São correr. Paulo também, assim. Pois é, em São Paulo também assim. Se você ficar na esquerda, eles vão passar por cima de você. Eu, nordestino velho, sem saber disso, para mim, escada rolante, você fica onde você quiser. Aquele degrau é seu, entendeu? Aqui você vai ver já no shopping. Todo mundo tá na hora que você quiser. Então, alguém me disse, Léo, fica à direita se tu tiver sem pressa. Aí eu comecei a observar isso. Então, agora que eu sei, eu não posso chegar com a minha cultura e dizer assim, meu amigo, eu sou recifense, lá na minha terra, o degrau é meu, passo por cima. Eu tenho que conhecer aquele lugar para poder melhor interagir. E nesse caso aí, que o cara está sendo mais específico, é como aplicar melhor a mensagem do evangelho para as pessoas daquele lugar. Entendeu? Acho que até o exemplo que ele vai dar, o exemplo mais comum da Bíblia, que é Paulo no Areópago. Não é isso? Areópago, exatamente. De Atenas. Esse negócio da escada rolante, em São Paulo agora, eu fui faz pouco tempo, e tem, eu acho que principalmente para essas pessoas que não sabem, né, tem faixa lenta, como se fosse, né? Sim. Eu acho que é assim, alguma coisa assim, o lado lento e o lado porque quer ir mais rápido, né? Para as pessoas não cometerem essa gafe aí de ficar do lado esquerdo. Então, pastor, e aí como a gente faria essa exegese, como a gente conciliaria a exegese bíblica com a exegese cultural? Você está falando domingo, por exemplo, na EBD, que a igreja foi chamada para pregar o evangelho. É para isso que a igreja foi chamada. Isso. A igreja pode fazer outras coisas, isso, mas a prioridade da igreja é pregar o evangelho. Isso. E aí depois a gente estava comentando que assim, mas o que é pregar o evangelho, né? O que seria pregar o evangelho em relação ao nosso... E aí fazer essa exegese cultural, pregar o evangelho, mas entendendo a cultura que a gente está inserido, aqui a gente está em Teresina, no Piauí, no Brasil, por exemplo, né? E a cultura de Teresina que a gente está inserido, a cultura no Brasil hoje, os temas que estão em alta, porque o que ele vai falar aqui na introdução do livro, a falta de exegese cultural faz com que as igrejas tenham uma pregação rigorosamente bíblica, com uma boa exegese bíblica, mas que não responde às principais perguntas que os ouvintes têm em suas mentes, em relação à cultura que ele está inserido, né? Então, como seria isso, conciliar para que a gente não deixe de pregar a nossa prioridade, que é a mensagem do evangelho, mas também a gente não deixe de falar sobre os assuntos e as pautas que são importantes para que a gente saiba como se colocar diante dos desafios, lutas, as nossas preocupações no mundo do contexto de hoje, do século XXI aqui no Brasil. O problema, o ponto, sabe? Não é nem o problema, o ponto dessa frase, que eu concordo, né? Não está errado não. Sim. Tá? O problema é que ela é muito ampla. E tudo que é muito amplo, na minha opinião, cria mais problema do que resolve. Em que sentido eu estou dizendo isso? Aquilo que é importante, as perguntas que estão na cabeça das pessoas. Por exemplo, se eu fosse levar isso, então, ao pé da letra, todo ano de eleição eu tenho que pregar sobre eleição. Sim. Só sobre eleição. Sim. Você está entendendo? Se eu for levar isso ao pé da letra, do jeito que está aí, virar, a gente está agora 23, né? Então vai ter eleição agora 26. Pronto. Quando foi 2026... eu só posso falar sobre isso. Por quê? Porque é o que todo mundo comenta, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo... é o que está na cabeça. O cara acorda, manda mensagem no WhatsApp, grupo, não sei o quê. É só sobre eleição. Então, o que é que está na cabeça das minhas ovelhas? Eleição. Então, eu vou estar pregando sobre eleição o ano inteiro. E dando o exemplo até das últimas eleições, a gente viu muitos pastores fazendo isso. E deixando de pregar... Exatamente, o evangelho. Né? Exatamente. Então, mas a questão é a gente conseguir conciliar a pregação do evangelho com essas... como, por exemplo, a questão das eleições, né? Porque a nossa esperança é Cristo. Então, a nossa esperança não está num governo, num presidente, né, por exemplo. Então, essa seria uma exegese conciliar essas duas coisas, né? Com certeza. Mas não ficar falando, abrir todo dia o celular e ficar falando sobre os candidatos, né? Porque eu só quero mostrar o aspecto, Norton, de que, como a frase é, as perguntas que estão na cabeça das pessoas, isso aí tem que ser entendido dentro de um contexto, para usar a palavra bonita, dentro de um zeitgeist. Tá certo? Ou seja, que é o espírito do tempo dali. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu dei recentemente na EBD. Se você pegar o Bavinck, por exemplo,
na sistemática dele, para quem não conhece a sistemática do Bavinck, são 4 calhamaços assim de... Dogmática. A dogmática reformada dele, são 4 calhamaços, assim, acho que cada tomo deve ter umas 500 páginas, não, vai lá, umas 400 páginas, cada tomo. Então deve ser o quê? Umas 1.200, não, se forem 1.600 páginas. E para você que está lendo, você não precisa ler a Dogmática Reformada. Você pode ler um livro maravilhoso chamado As Maravilhas de Deus, que o próprio Bavinck resumiu para você, que não tem tempo para ler Dogmática Reformada. Mas eu recomendo você ler com tempo. Mas vamos lá. Então tá lá, naquele universo de 1.600 páginas, quantas páginas Norton Bavinck dedica ao ateísmo? Não faço a mínima ideia. Um parágrafo. Um parágrafo. Hoje, qualquer sistemático que for escrever uma teologia sistemática, ele tem que abordar esse assunto. Por quê? Porque quando o Bavinck escreveu aquilo lá, não era um problema. Em 1910... Ou era um problema menos... Não era um problema. Por quê? Porque era o espírito do tempo. Nós não se admitia uma pessoa não ser não cristão, não ter uma religião. Hoje, por exemplo, quem aborda isso muito bem é um livro que eu estou lendo chamado Bookworks of Unbelief, do Joseph Mint, acho que eu pronunciei o nome do cara certo, que ele vai mostrar que passa 100 anos, né, que o ateísmo hoje, ele não somente é aceito, como ele é celebrado quase como sendo uma verdade, que o cristianismo é uma contracultura. Então, isso é um desafio, por exemplo, para nós hoje. Então, se o cara pegar, eu vejo o problema do cara não aplicar uma exegese cultural e teológica. Aí, se o Norton for pegar o Bavinck para ler, vai dizer, esse livro não presta não, desatualizado, por quê? Ele nem fala de ateísmo. Entendeu? Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter com esse aspecto da exegese cultural, a gente está até discutindo isso aqui em off, é porque a gente pode cair nos exageros, que é qual? De fazer uma igreja tão específica para as necessidades das pessoas que ela vira uma outra coisa. Tanto aí alguns têm até vergonha de chamar a igreja, chama de fazenda. Vira um clube, né? Fazenda, comunidade, bota só um nome bonitinho. Para não chamar de igreja. Para não chamar de igreja. Porque chamar de igreja é uma característica... Como se fosse ruim. Ao mesmo tempo, a gente tem... Aos olhos da sociedade. E às vezes tem um outro lado também. Os pastores muito mais antigos tinham isso. Que é o quê, meu amigo? Eu tenho que pregar o evangelho, só expor o texto e a aplicação. Aí tinha um pastor que ele aplicava desse jeito. Não estou exagerando, Norton. Ele expõe o texto, terminava, que o Senhor aplica essa palavra no coração de vocês. Vamos orar. A aplicação dele era essa. A aplicação dele era essa. Não tinha. Então, o que eu entendo? Se você pegar a minha pregação, por exemplo, você vai ver que ela é quase meio a meio. Eu que edito, exatamente. Então eu sei. Ela é quase meio a meio, ou seja, ela tem um tempo de exposição e quase o equivalente à aplicação. Por quê? Porque é justamente na aplicação que eu tento trazer esses problemas, essas perguntas à tona do dia a dia que o cara está. Agora, eu tenho que conhecer a minha audiência. O que eu acho que acontece com muitos pastores por aí afora, e só abrir um parênteses, eu não estou fazendo uma crítica nem diretinha, tá certo? Só para deixar isso muito claro. É só uma coisa que eu acho. Uma vez eu escutei esse feedback de alguém. É que com o advento da internet, tem muito pastor que pensa que o público dele é a internet. Então, o cara quer atirar para todos os lados, sem conhecer a necessidade da frente dele. Aí, tanto é que eu ouvi uma vez um cara me dizendo que ele chegou para o pastor dele, dizendo assim, em outra cidade, não foi aqui em Teresina, quando terminou o sermão, o cara chegou para o pastor, pastor, o senhor não pregou para a nossa igreja hoje. Desse jeito, o senhor pregou para qualquer pessoa, mas não foi para a nossa igreja. Então, quando o pastor conhece a necessidade da igreja dele, ele pode ser específico. Para citar um cara que é admirado por muitos... O senhor estava falando sobre isso, né, também comigo, né? Deixa eu citar um exemplo de um admirado por muitos e com justa razão, o reverendo Augusto Nicodemos. Quando ele foi pastor da primeira igreja lá, quando eu estava no seminário ainda, não agora, nessa nova fase, mas quando ele foi demitido do Mackenzie, lá do Jumper, voltou para lá, aí eu volto e meio ia na primeira, sabe? Aí teve um dia que ele chegou e fez desse jeito, não, tá? A expressão ele usou de propósito para chocar, mas marcou meu coração, no bom sentido, não no ruim. Ele falou assim, hoje o meu texto é a igreja. Aí eu, seminarista que acha que sabe tudo, né? Estranhei, mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque ele pregava em sequência, ele prega em sequência, mas ele interrompeu a sequência por causa de um problema que aconteceu na igreja. E como foi um problema generalizado, ele abordou
lá. Então, por exemplo, hoje o meu texto é igreja. Então, ou seja, o que eu vou A gente pode dizer o que era o que Paulo fazia? Exatamente, Paulo fez isso. Veja, dizer assim que Paulo fazia é você assumir que Paulo fazia isso em todas as circunstâncias. Deixa eu dar um exemplo simples. Veja a própria diferença. Romanos. Romanos é a estrutura teológica de Paulo todinha. E alguns argumentam que é desse jeito justamente porque Paulo só conhecia a igreja de Roma de ouvir falar. Então ele apresenta de um jeito, entre muitas aspas, o que eu estou dizendo. Frio. Sim. Essa daqui é a doutrina que eu vou pregar lá na Espanha se vocês me ajudarem a passar até lá. Agora, veja Gálatas, por exemplo, que era uma igreja que Paulo conhecia. Tá? Aí, meu amigo Paulo chama os caras de nécio, de insensatos. Como é que vocês passaram daqui para cá? Porque ele conhecia aquela realidade. Então, veja que ele é muito mais assim gutural, íntimo com aquelas pessoas do que ele é com os romanos. Tá certo? Então, é justo dizer que Paulo fazia isso também. Mas veja que quando ele não conhecia, ele, eu vou estar pregando isso aqui. Que o homem é pecador, que precisa de Cristo para ser justificado pela fé, não por obras, e por aí vai a sequência básica de Romanos. Então, eu acho que muito cuidado que a gente tem como pastor é que muitos pastores estão tão preocupados em serem relevantes culturalmente que esquecem a fidelidade bíblica. Eu ia falar exatamente isso. Existe uma necessidade não só dentro, porque a gente está falando sobre isso, né? Sobre os pastores, sobre exegese bíblica na igreja, exegese cultural, mas existe uma necessidade hoje com as mídias sociais mais novas de uma necessidade por relevância, né? Sim. Em todas as áreas. Às vezes você vê até em outras profissões, pessoas que o médico que não está atendendo mais, o médico que está agora só e vamos dizer que em relação às outras profissões, vamos dizer que está errado. A pessoa Sim, pode fazer, mas vamos falar sobre a questão do pastor. O pastor, primeiramente, ele é o pastor da igreja dele, supostamente, né? Eu não duvido, não. Eu coloco supostamente. Porque não, mas eu estou dizendo deve ser. Concordo, que ele deve ser, eu concordo. Deve ser pastor da igreja dele. Sim. Como a gente comenta sempre aqui agora, tentando fazer... A gente vai voltando com o podcast, outros projetos que a gente está colocando em prática aqui na igreja agora nesse segundo semestre de 2023, mas a prioridade sendo a nossa igreja. Mas vamos fazer também conteúdo para o digital, Sim. Porque assim a gente pode alcançar mais pessoas que podem eventualmente estar conosco aqui na igreja, pessoas que não estão indo para a igreja, por exemplo, e podem ser impactadas pela palavra através das redes sociais. Mas um exemplo simples também, não, por exemplo, desse equilíbrio. E quantas vezes, por exemplo, no passado, a gente desmarcou gravação de podcast porque eu tive emergências pastorais, entendeu? Sim. É isso que eu estou dizendo. Então, eu tenho que contar. Se tiver uma situação normal, beleza, vamos, como o caso de hoje, vamos aqui e vir gravar. Mas se alguém me ligasse agora, se esse pastor acorde, minha filha, meu filho, morreu alguém, eu não vou dizer, eita, minha irmã, eu vou gravar aqui o podcast, depois eu vou dizer, Norton. Então, para você que está aí reclamando que tem podcast, as ovelhas são mais importantes que o podcast, mas com certeza, sempre para mim vão ser. Agora, veja, Norton, deixa eu só colocar uma linha aqui, que eu acho que é até bom para alguns irmãos que estão nos ouvindo nos entenderem. Eu entendo, por exemplo, alguns pastores, vou citar de novo o mesmo nome, Reverendo Augusto, tá certo? Sim. Eu acho que ele hoje está numa posição que, na minha singela opinião, na minha humilde posição, ele deve estar. Ele é pastor auxiliar numa igreja. Então, ele tem tempo para estar viajando, escrevendo o livro dele, entendeu? Pregando em conferência. Criando conteúdos. Criando conteúdo. Então, eu acho que essa é uma posição que ele deve estar. Aí, o que é que eu até citei hoje domingo? Ele deve e ele pode, né? Exato. Aí, o que é que eu citei até na minha BD de domingo? Foi uma conversa que eu tive com o reverendo Heber, que estava aqui conosco. Sim. Que tem muito pastor que quer fazer aquilo. Quer ser o Augusto. Quer ser o Augusto. Aí o que eu digo assim, rapaz, para cada Augusto, para cada Heber, tem que ter 100 Leonardos, entendeu? Quando eu digo 100 Leonardo, não é na minha qualidade, mas quem é você? Sou pastor da igreja presbiteriana do Joque. Ali são as minhas ovelhas. Sim. Sabe? Então tem que ter, no mínimo, uns 100. Não quer dizer, eu sou pastor aqui. Pode fazer conteúdo fora, atingir outras pessoas. Veja o nosso caso. A gente está numa capital, no Nordeste, que é Teresina. Como é que eu vou ser conhecido por outras pessoas? Eu vou entregar folheto. Eu não passo. O nosso bairro é um bairro. Ele tem duas características aqui para você que está fora de Teresina. O Jockey, onde a gente está, ele é um bairro que é, ao mesmo tempo, extremamente comercial. Essa medida que a gente está, Homero. Né, tem os supermercados e tudo. Como também é um bairro nobre.
Ele tá as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu fosse tentar entregar folheto Norton aqui, eu ia passar da portaria? Não ia. Então, como é que eu vou chegar naquele cara? Então, por exemplo, redes sociais é uma medida. Domingo passado, inclusive, a quantidade de vezes que eu ouvi de gente dizendo assim, eu já sigo aqui nas redes sociais e vim conhecer. Legal. Entendeu? Então, é uma maneira hoje que eu vou concordar que de você poder fazer uma porta para o evangelismo pessoal, uma maneira da igreja ser conhecida, um outdoor, se quiser. Vamos dizer que a maioria das pessoas que chegaram novas na igreja vieram por causa das redes sociais. Exatamente, da igreja, né? em certo grau, sim. Ou no boca a boca, fulaninho já me recomendou, e por aí vai. Então, eu acredito que um pastor, conhecendo sua igreja e o lugar em que ele está, ele vai poder e deve abordar as necessidades daquele lugar. Então, por exemplo, a gente vai começar uma série aqui, não uma série, uma série sobre assuntos polêmicos, e nós vamos começar falando sobre racismo. Sim. Aí no Brasil não tem tantos livros teológicos Sim. sobre esse assunto, mas nos Estados Unidos tem um monte. Aí eu estou lendo alguns. Aí o que é engraçado, Norton, é que eu tenho que vestir uma carapuça. Porque assim, no Brasil esse problema de raça, apesar de ser sim um problema, eu vou concordar, não é tão à flor da pele como é lá. Fora. Lá fora, não, com os Estados Unidos, não é. Entendeu? Então, qual é o meu ponto? Lá fora, proporcionalmente lá eu entendo o dilema dos caras assim, rapaz, eu devo ou não devo abordar sobre esse assunto? Enquanto aqui, por exemplo, no Brasil, até pode existir isso, mas não é tão generalizado quanto lá. Então, eu tenho que atravessar uma ponte para eu ter empatia com o pastor lá. Entendeu? Então, esses casos que acontecem, eu tenho que criar uma ponte. E pode ser que seja um problema na minha ponta. Eu estou dizendo com toda tranquilidade, sabe? Então, mesma coisa. Se eu for pastor por exemplo, o Micael, que é pastor em Piripiri. Você estava comentando isso comigo também, porque para fazer, por exemplo, um trabalho desse de escola bíblica, por exemplo, para falar sobre esses temas, você tem que também ter um apanhado, um estudo, né, vamos dizer, de caso e históricos sobre o tema. E, às vezes, você vai falar, os pastores de igrejas menores, igrejas, sei lá, do interior, de cidades menores, eles nem têm condição de fazer isso, né? Eles nem têm condição de por exemplo, estudar tão detalhadamente certos assuntos para abordar na sua igreja e talvez não seja se ele fosse falar sobre algumas questões na igreja dele, não seja realidade no local que ele está. Exato. Às vezes, não. Mas isso também é exegese cultural. Ele está fazendo uma exegese cultural que a cultura de lá é diferente da cultura de cidades grandes, por exemplo. O Alci comentou quando ele veio trabalhar aqui, por exemplo, né, esse é o de Piripiri, que é interior do Piauí, para vir para cá. Aí ele disse assim, Léo, foi justamente vendo teu ministério aqui na capital que eu percebi como as necessidades da capital são extremamente diferentes do interior. Legal. Entendeu? Extremamente diferentes. Exatamente. Tanto o aspecto da, por exemplo, se eu fosse no interior, tá? Lá em Piripiri, um exemplo, né, para ficar na mesma cidade, o Piracuruca, onde o Bruno está, onde tem congregação. Talvez os motivos pelos quais aquelas pessoas vão dar gabinetes pastorais, e aí veja o ponto. Talvez seja até a mesma coisa daqui, mas a abordagem vai ser diferente. Entendeu? Então, se chegar um caso lá tenha certeza disso. Vamos pegar o mesmo caso. Minha filha teve relação com um cara. Sim. A abordagem é o mesmo assunto. Então, veja, biblicamente, os dois pastores vão dizer assim, isso é pecado. Os dois pastores vão dizer, isso é pecado. E esse é o ponto do cara ter o fundamento bíblico correto. Mas como o cara vai dizer isso e a abordagem vai ser distinta. Vamos assumir um interior raiz. Talvez no interior a mãe diga assim, pois agora ele vai casar com um cara já que desonrou a minha filha. Enquanto na capital, a mesma mãe vai dizer assim, minha filha só casa depois que tiver o mestrado dela, porque ela não vai ser dependente de homem nenhum. Sim. Você está entendendo? Então, o pastor, né, o conselheiro, ter a capacidade de enxergar isso para poder entrar nesses detalhes, eu entendo que é extremamente importante. Mas veja que por que eu não estou colocando que é fundamental? Porque, para mim, o fundamental é ele olhar e dizer assim, ele pode até não saber abordar isso, ele pode até dizer assim, minha irmã, eu nunca parei para olhar para esse ângulo, então eu não sei o que dizer.
mas que isso foi pecado, foi, que sua filha tem que se arrepender, tem, sabe? Então, o problema do enfoque no exegese cultural, quando eu vejo muitas igrejas por aí afora, é que é muito fácil se perder nisso, entendeu? De se criar, às vezes, algumas novidades por criar, só para ficar no trending, só para ficar na linha, só para fazer o que todo mundo está fazendo, e perde-se um aspecto de firmeza. Sim. Eu nunca esqueci, por exemplo, eu não estava nem na igreja nesse dia, mas a pessoa me mandou uma foto, disse que uma pessoa que nunca veio na igreja a primeira vez, aí quando ela entrou na igreja, qual foi a primeira coisa que chamou a atenção dela? A frase no púlpito da nossa igreja. Sim. Saber vós na presença de Cristo. Ela tirou uma foto do púlpito, mandou para a amiga me mandou assim, com o púlpito sublinhado, dizendo assim, digo, rapaz, só em ler isso ao chegar na igreja foi fundamental para eu saber o lugar que eu estava. E eu precisava daquilo na minha vida. Então, e é isso que eu quero pontuar. Se você for pegar as igrejas reformadas, por exemplo, elas de cultural da liturgia, tem quase nada. As igrejas que a gente vai dizer que são mais exegéticas, culturais, na parte da liturgia, a gente chama até logo de tradição evangelical. A gente já bota até quase que no outra gaveta. Então, eu nem quero estar fazendo isso aqui. Eu só quero mostrar de que o fundamental é a pessoa ter o alicerce das Escrituras. E é isso, por exemplo, que a gente estava conversando... Isso vai trazer... É isso que vai trazer a base para ela poder ver as outras coisas, ver a cultura, né? Exatamente. Agora, mas, às vezes, a pessoa ela vai ler a Bíblia, mas ela precisa desse auxílio para conseguir... aplicar, né? Contextualizar o que ela está lendo ali para a vida dela hoje, porque aí acontece aquelas questões. Você vê coisas na Bíblia que são da cultura do tempo, a história do tempo, né? Junto com a gramática do tempo, e se você for tentar aplicar, que é o que a gente vê muito, talvez, em comunidades, as pessoas, digamos, intelectualmente mais simples, eles vão querer aplicar literalmente o que está no texto, né? Um exemplo. Você citou o autor aí, né? Citou o caso de Paulo no Europa, que, na minha opinião, é o melhor exemplo, sim, de fato. Agora, deixa eu citar um exemplo menos citado. A Epístola de Judas. Como é que ele abre? Amados, eu queria escrever acerca da nossa comum salvação, mas me via obrigado a escrever, a vocês defender a fé de uma vez por todas, foi entregue ao santo. Então, ele está olhando para a igreja para dizer assim, rapaz, eu queria escrever isso, mas a necessidade dita que eu tenho que estar escrevendo sobre isso aqui, porque é mais importante para vocês no momento. Sim. Entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que ele não deixou de pregar o evangelho. Exatamente. Então, esse tipo de carinho, de cuidado, é algo que a gente, como pastor, deve ter. Eu não acho que isso é negociar a mensagem do evangelho, entendeu? Então, se eu entender, por exemplo, que... Eu acho que eu fiz isso só uma vez, entendeu? Em que eu pregando uma sequência, aí aconteceu um evento, não lembro se foi a morte de alguém, sabe? E o texto do sermão era um texto pesado, não era um texto duro. Aí eu disse assim, rapaz, eu não vou pregar esse texto hoje. Eu vou pregar esse texto, mas no próximo domingo. Eu posso, assim, não é o contexto para estar pregando isso aqui na igreja hoje. Eu vou trazer uma mensagem de esperança. Tá? O grande problema é de que se o pastor faz desse exemplo que eu acabei de dizer, uma regra... Aí vira exatamente o cara quer pregar do que ele quer pregar. Sim. Entendeu? Então, o cuidado que a gente sempre deve ter é esse. Conheça, sim, o seu ambiente. Agora, deixa eu fazer um pedido aos Nortons da vida, né, que estão nos ouvindo aí. Quem são? O que eu estou chamando de Nortons. É esse pessoal que está lendo teologia agora, sim, que vê a necessidade da importância que é esse assunto. E o é. Quem gosta de estudar teologia, principalmente teologia reformada. Exato. Né? E às vezes, rapaz, teologia reformada é tão amplo, o trem, tão amplo. Não, eu falo reformado porque tem aqueles caras que estudam e fica chato, né? Quer dizer... Mas pegar esses assuntos assim mais contemporâneos, como cosmovisão e por aí vai. Sim. Tá? Estudo de cosmovisão é o que mais tem me... Pronto, que é um assunto fantástico, e é um caminho sem volta, você vai ver. Legal. É um caminho sem volta. Estou apaixonado por estudar a cosmovisão cristã. Você vai ver, Nota, à medida que você for... É engraçado. À medida que você for se aprofundando nesse assunto, você vai ver como mais amplo ele vai ficando, porque você depois vai começar a ler coisas
específicas. Ou seja, começaram a cosmovisão em racismo, cosmovisão em homossexualidade, cosmovisão em cultura, cosmovisão em obesidade, entendeu? Então, vamos lá. Qual é o meu ponto? Então, pega um Norton dessa vida que está lendo esse assunto, aí ele vai visitar uma igrejinha lá em São Paulo de um pastor de 60 anos de idade que aprendeu a pregar na tora. Talvez esse cara não tenha uma exegese cultural tão afiada. Isso quer dizer que ele não é fiel? Entendeu? Isso quer dizer que a pregação dele foi ruim? Não. Simplesmente não. Até para a gente concluir, eu ia falar sobre isso. Foi realmente um papo de pastor. Falou muito sobre os pastores, né? E como é que os pastores vão... Mas, para a gente concluir, pastor, uma aplicação também para as pessoas que estão ouvindo a gente, sejam elas ovelhas de algum pastor ou membros de alguma igreja, ou não, mas como elas deveriam também olhar para o contexto delas e dentro da sua igreja, né? O pastor tem essa preocupação, mas elas precisam entender também o lado delas. Qual seria o lado das ovelhas? Eu acho que o lado da ovelha, num caso desse, seria ajudar o pastor. Se o pastor dela não está fazendo isso, tá certo? Ela pode procurar um presbítero ou o próprio pastor e dizer assim, pastor, eu posso trazer um estudo sobre isso aqui? Entendeu? Então, vamos supor que o Norton foi chamado para trabalhar numa igreja no interior, um exemplo. Não assim, para trabalhar numa igreja, perdão. Aceitou um emprego, está no interior. Aí tem uma igreja firme, mas que o pastor lá já é um senhor, não vai por aí, vai. Então, o que o Norton poderia fazer? Ele tentar ensinar truque novo a cachorro velho, como diz o ditado, vai dar muito trabalho. Então, o que seria muito melhor para mim, o Norton? Pastor, eu posso dar uma EBD sobre esse assunto aqui e mostrar para ele. É bem provável que o pastor vai dizer, meu filho, faça, por favor. E é até provável ele mesmo assista. Ele mesmo sente lá e diga assim, rapaz, eu nunca vi, eu nunca olhei por essa ótica, sabe? Tem muitos pastores sérios nisso aí que vão fazer isso também. Então, eu acho que como ovelha eu peço duas coisas. Primeira, é paciência com o seu pastor. Talvez ele esteja aprendendo esse assunto. Talvez ele nunca tenha lido sobre esse assunto. Talvez ele seja até tão envolvido com a igreja no aspecto micro que ele não está olhando o macro. Ou seja, talvez ele esteja tão envolvido lá no dia a dia com as pessoas que ele não está olhando o todo do seu ao redor. Tá? Então, tenha paciência com ele. E no mesmo pé, o ajude-o. Seja mostrando para ele essa necessidade, seja você sendo um instrumento para tal. Entendeu? Vamos fazer isso aqui, pastor, o que é que o senhor acha disso, o que é que o senhor acha daquilo? E caminhar nisso aí, sob a vigilância do pastor, assumindo ser um pastor sério, fiel ao Senhor, e ajudar nisso aí. Eu acho que é extremamente possível, acho que é extremamente necessário. Tá? Aqui na igreja, o cuidado que eu tenho que ter, para concluir na minha ponta, é que o quê? Se você for pegar os inícios dos meus sermões aqui na igreja, eu numa capital tudo tal, eu dava muito exemplo em filme. Sim. A minha igreja não assiste filme. Sim. Não assiste. Tem gente aqui que nunca assistiu Indiana Jones, não sabe nem quem é. Entendeu? Eu esqueci de comentar sobre isso, mas o senhor, como gosta muito, né, de assistir filme, de jogos também, isso. Às vezes dá exemplos, mas a igreja acaba não entendendo. Às vezes não entendo. Então, exatamente. Precisa entender também que nem tudo que é exatamente. O que faz sentido para ele vai fazer sentido para a igreja. É por isso que eu parei. Ou seja, eu acho que o último sermão que eu citei é um filme do último, que eu citei aquela série Succession que eu assisti, sim, que eu achei um exemplo muito pertinente. Mas fora isso, eu até tenho evitado, entendeu? Por conta disso, a minha igreja não assiste e eles não têm obrigação de assistir. Sim. Então, deixa quieto. Então, isso é uma coisa que se constrói, tenha paciência, mas sem nunca perder o firme fundamento da palavra de Deus. Amém. Pastor, muito legal o papo de hoje. Eu gostei de ficar de host aqui, que chama, né? A palavra bonita é apresentador. Apresentador. Nós estamos no Brasil, negócio de host. Então, galera, você que está acompanhando o Papo de Pastor, a gente está voltando agora com a temporada 2023, segundo semestre de 2023, né? Você pode aí, no próprio Spotify, se você estiver ouvindo no Spotify, você pode deixar, tem agora uma opção de caixa de pergunta no Spotify, você pode botar a sua pergunta sobre esse podcast que a gente fez, ou colocar um tema ou uma sugestão para os próximos podcasts. Agradeço você e vamos terminar com uma pergunta, já puxando para outro podcast, que a gente vai fazer mais na frente. O cristianismo defende um conceito ou uma história?
Os dois. Os dois. Pronto. Então vamos conversar sobre isso num próximo podcast. Pastor, obrigado. Valeu. Valeu, gente, e até a próxima. Compartilhe, divulgue o podcast e até a próxima.